Cristo vive. É Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Assim, o Papa Francisco inicia sua exortação apostólica Christus Vivit, na qual apresenta 3 verdades essenciais para os jovens. Cristo te ama, Ele vive e te quer vivo. No Arquidiocese Entrevista de hoje, Dom Hamilton Manuel da Silva fala sobre a juventude e a Igreja, o que o Papa espera dos jovens e os desafios dessa evangelização. Dom Hamilton é o bispo referencial para a juventude na Igreja do Paraná e membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Ele esteve em Londrina no dia 23 de outubro, na 4ª Jornada Missionária da Juventude, que reuniu adolescentes e jovens de toda a Arquidiocese na Catedral de Londrina. No Arquidiocese Entrevista, Dom Hamilton Manuel da Silva. Olá, bem-vindos ao Arquidiocese Entrevista. Neste mês, o nosso tema é a juventude. E quem está aqui conosco é o Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava e membro da Comissão Pastoral para a Juventude da CNBB. Olá, Dom Hamilton, bem-vindo a Londrina e obrigada pela sua presença aqui conosco. Olá, Juliana, eu que agradeço o convite do Padre Dirceu para estar nessa tarde com os jovens. Trabalhamos juntos aí no Regional e também agradeço o convite para essa entrevista. Estamos aqui. Dom Hamilton, o senhor teve a oportunidade de conversar com o Papa Francisco especificamente sobre a juventude. O que o Papa Francisco espera dos jovens e o que ele espera da Igreja com relação aos jovens? O que ele foi na visita de Límina, que naquele momento em que os bispos se encontram com ele pede que cada bispo pergunte e fique muito à vontade, diante das questões da igreja, da sociedade, da vida, sobretudo da evangelização. E a pergunta que eu fiz ao Santo Padre foi com relação à juventude. Uma vez, como você lembrou, eu estou aí na Comissão Episcopal e como referencial no nosso Regional Sul 2. Então eu perguntei assim, mais ou menos este foi o teor da pergunta. Santo Padre, nós tivemos um sínodo da juventude, um tempo depois o Senhor lançou o Christus Vivit, o Senhor tem falado que a Igreja é jovem e que o jovem é o agora, e só que essa juventude a qual o Senhor fala, a grande maioria não está na Igreja. Nós temos uma população juvenil em todos os países e continentes. Mas não significa que todo jovem está dentro da Igreja e da Igreja Católica. Nós temos também muitos que se declaram ateus. Na época não falávamos ainda os desigrejados, como as pesquisas agora apontam. Então eu disse, como falar que Deus é jovem, inclusive o Senhor escreveu, lançou um livro sobre isso, Deus é jovem, a Igreja é jovem. Que jovem é este a qual o Senhor está falando e que poderia, em poucas palavras, motivar os bispos que aqui estão para um trabalho mais afinco com a juventude. Ele ficou 17 minutos virado para mim, respondendo a questão. Ele disse o seguinte, quando eu digo que a Igreja é jovem, Deus é jovem e é preciso apostar na juventude, eu estou na linha daqueles que me antecederam, como São João Paulo II e até o Bento XVI. Eu acredito, ele disse, que o acompanhamento da juventude e que entrou no Sínodo e também no Christus Vivit, ele só é capaz de ser feito de uma forma eficaz e fecunda se nós nos aproximarmos do jovem. E aqui eu abro um parênteses, a fala do Papa é o processo sinodal, que se repete quando nós iniciamos e as motivações do Papa para entrarmos num processo de igreja enquanto sínodo, caminhar juntos. Então é preciso caminhar com o jovem, fazer um caminho personalizado, aquilo em que em Cristo Vivit ele chama de acompanhante, como também no Amoris Laetitia. Então ele disse, o jovem necessita ser escutado em primeiro lugar. Então, aproximar-se do jovem sem preconceitos. Pode ser que aquele jovem que chega
você já tem um preconceito dele ou você já ouviu muitas questões. Mas isso não interessa. Aproxime-se de um ser humano que precisa ser escutado. Mais escutar do que falar. E ele frisou bastante isso. Escute o jovem, suas angústias, seus problemas, seus pecados. Ele disse, não se apresse em acusá-lo dos pecados. Porque se você ganhou a confiança deste jovem, desta jovem, voltarão de novo a conversar com você. O importante é que se crie um vínculo entre você e aquele jovem, aquela jovem. A partir daí é todo um processo. Ele falou ainda, pode ser que você já perceba que esse jovem está atolado em situações difíceis, pecado, não importa. Dentro do processo vai se dando a conversão desse jovem. A sua presença já é o Evangelho vivo. Se for necessário, diga alguma coisa. Cite um texto bíblico ou pegue a Bíblia. Se você sente que é o momento de fazer uma oração junto, ou você rezar por ele, faça. Se não, convide para uma próxima conversa. Vá fazendo um processo de acompanhamento. A conversão desse jovem se dá dentro do processo ou no final. O importante é que você trouxe não para perto de você, mas para o coração de Deus. E nesse momento você é o coração de Deus. Então ele frisou muito, proximidade, escuta. O que vai se dando um vínculo, podemos chegar ou vamos chegar a um diálogo, mas isso dentro de uma situação de empatia, né? Não preocupado com pecado, com coisas erradas, erros, senão aquele jovem já não vai aparecer mais, aquela jovem. Outra dimensão que ele trouxe também é a sensibilidade do jovem para o social. Os jovens têm muita sensibilidade com o sofrimento. Ele não sabe muito como lidar com os seus sofrimentos. É aí que nós estamos vendo o alto índice de mutilações, suicídios, né, depressão, angústia, solidão, tudo isso que nós estamos também buscando respostas hoje. Mas essa sensibilidade, aguçar para a sensibilidade da dor do outro. E aí o Papa recordou quando ele era padre em Buenos Aires. Ele falou muito que ele tinha um grupo na paróquia, um grupo paroquial, né, de jovem, e ele oportunizava momentos de ir ao asilo, né, com idosos estarem ali, ou mesmo num trabalho voluntário na creche. Ele disse, isso motivava muito. Então nós precisamos ter muito cuidado de oferecer apenas alguma coisa, ou uma coisa única. O jovem gosta de novidade. Então é importante os momentos de oração com o jovem, depois nos grupos, a formação e a reflexão da vida, da realidade, e levá-los a esse contato com o sofrimento. Isso ajuda e tirar de dentro deles que eles precisam ser servidos. Eles estão para servir. E viver é servir. Também chamou a atenção quando ele disse assim, a igreja precisa estar um pouco juvenil, no sentido de desarrumada. Não é desorganizada, é desarrumada. Então ele citou um exemplo. O quarto de um jovem não é muito arrumado. O tênis está jogado para um lado, o chinelo, a mochila. Ele sabe onde encontrar tudo. Aí vem a mãe, ela briga, ela quer tudo arrumadinho. O jovem não é tudo arrumadinho. Então, na igreja, nós precisamos caminhar organizados, na organização que o Evangelho nos traz, a tradição da igreja, o magistério vai pontuando, mas precisamos estar um pouco desarrumados, ou seja, não tão bitolados dentro de uma redoma, por causa das surpresas de Deus. Então, precisamos caminhar com organização, deixando espaço para o Espírito Santo agir. Isso significa acolher as novidades de Deus e saber lidar com elas. Então, o estilo juvenil também ajuda a igreja na evangelização. Por isso ele chama que a igreja é jovem. Então, um pouco desarrumada como espaço para o Espírito e as novidades.
E nesse contexto, Dom Hamilton, quais são os desafios da evangelização da juventude hoje? Olha, eu acredito que trabalhar com jovens, estar a serviço do jovem, buscar incluir o jovem na sociedade e na igreja, porque somos homens e mulheres de fé, sobretudo aí os bispos, os padres, somos pastores à frente de uma comunidade eclesial. O maior desafio é entender o jovem, é compreender que o jovem de 10 anos atrás, 5 anos atrás, não é o jovem de hoje. Esse é o maior dilema, é o choque das gerações. O Papa fala muito do jovem e do idoso. É correto, ele traz isso em Christus Vivit. Sempre que ele fala a grupos que vão ao Vaticano, ele fala dessa harmonia entre as gerações. Mas eu diria que não precisa ir tão além, né? Os idosos. Eu trabalhei com jovens, eu fui de grupos de jovens, grupo paroquial. Depois, durante a minha formação no seminário, assessorando pastoral vocacional, trabalhando com grupos de jovens e com juventudes. Fui formador praticamente 13 anos trabalhando, mais de 80 seminaristas passaram comigo, muitos são padres, eu diria que mais da metade, mas hoje eu me deparo com várias realidades novas do jovem. Eu preciso estar, eu diria, a cada ano, a cada momento, aberto para as surpresas que o jovem é e aquilo que ele busca. Então, essa palavra acompanhante ou proximidade que o Papa traz, já no sínodo, no resultado pós-sinodal, mesmo na Christus Vivit, é uma urgência. Eu sinto hoje na igreja, principalmente no nosso regional, né, na minha diocese, que nós temos poucos padres abertos para trabalhar com jovens. A abertura juvenil. Agora estamos trabalhando a volta pós-pandemia. A Semana Santa, a igreja encheu. Na festa de Nossa Senhora Aparecida, igrejas cheias. Mas será que estavam cheias de jovens? Não. Temos muitas famílias, graças a Deus. Muitos idosos, graças a Deus. Mas quando você vê, cadê a juventude aqui dentro? Essa geração de idosos ou de meia idade, ela passará. E se eu não tenho jovem, eu não garanto o futuro da igreja. Se o Papa diz que o jovem é o hoje, o agora, imagine um futuro, que ela estarão aí levando adiante esse protagonismo, né, da evangelização. Então nós precisamos, não é uma questão de gosto, eu gosto ou não gosto de trabalhar com o jovem. É uma necessidade com alguém que está numa etapa que eu também já estive. Então, quando eu paro para pensar que eu também já fui jovem daquela idade, eu já fui adolescente daquela idade, eu começo a me abrir, pelo menos para escutar e buscar compreender o que passa no coração, nos sonhos, nas expectativas, e que eu não posso frustrar de uma forma ou de outra. E se frustrar, posso até ao longo do caminho, porque ninguém é perfeito. Mas esse jovem também vai me compreender, porque criamos vínculos, ele sente uma abertura, tem um ombro amigo. Isso é muito importante. Esse é o maior desafio, a abertura para não ter um choque de gerações, mas aproximar-se dessa geração e abrir espaço na igreja. Tem muita coisa para o jovem fazer, mas ser. Quando o jovem o fazer se torna uma consequência e ele vai se sentir muito mais acolhidos dentro do seu chão, que é a sua fé. Eu já nem diria o chão da sua história. E a pandemia, como o senhor citou, ela trouxe uma novidade nesses desafios com a evangelização da juventude? Num primeiro momento, a grande novidade foram os meios de comunicação, as mídias. A PASCOM foi uma das pastorais, a comunicação nas nossas paróquias, né, nas dioceses. De repente se destacou, porque nós precisamos transmitir missas, lives formativos e por aí vai. E quem entende ou está nesse meio são os jovens. Então, assim, eles entraram de cheio, acharam seu espaço, porque nós falávamos do isolamento, tínhamos grupos de riscos, mas o jovem não estava no grupo de risco. Ele se tornou mais tarde.
quando começou uma divulgação de que os jovens estavam sendo contaminados e levavam para dentro de casa. Mas isso foi depois de 1 ano e pouco de pandemia. Então, no início, os jovens foram os nossos aliados, ajudaram os seus padres, as comunidades, colaborando, ajudando para que a comunicação chegasse. Então, a pandemia trouxe essa primeira abertura para o jovem. Os jovens começaram a participar desse momento, mas depois cansaram. Missa online, encontros, reuniões online, formações online. E por que se cansaram? Porque o trabalho ficou online, aqueles que estavam trabalhando. A sua fé ficou online. A escola ficou online. Num primeiro momento se fechou e daqui a pouco online também. Então, para quem passava muito tempo trabalhando e estudando online, a fé se tornou aqui relativa, ficou secundária essa participação. E aí entrou um agravante que nós estamos percebendo agora. Mais ou menos desde o mês de maio, nós estamos vendo algumas pesquisas e resultados delas, embora as pesquisas focam mais em 2 grandes metrópoles, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, Londrina, né, depois de Curitiba, é a grande cidade. Eu penso que ela traz muito essa realidade. Mas todos. A pesquisa mostra os desigrejados, e não esperávamos isso. Ou seja, jovens, muitos voltaram ou muitos não. Os jovens ainda estão voltando. É uma etapa que ainda precisa ser despertada. Então, nos grandes eventos eles até que estão, mas no dia a dia, na Páscoa semanal, na missa, está difícil nós trazermos esses jovens. Só que a pesquisa mostra que esse jovem, a grande maioria não perdeu sua fé. E não é o número de ateus ou de agnósticos, né? Mas os desigrejados, que pegaram aquilo que receberam no cristianismo, no catolicismo, juntaram outros elementos, como o espiritismo, os ritos afros, né? E outras coisas, filosofias de vida, misturaram uma salada mística e formaram não uma religião, mas uma espiritualidade. Então, os desigrejados estão vivendo a sua espiritualidade conforme a sua verdade. Até porque, na cultura urbana, nós já vínhamos debatendo a questão da verdade. Os dogmas se tornaram relativos para muita gente, sobretudo para o jovem. O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu quero, que eu acredito, o que me faz bem. Eu quero o Papa e não quero igreja, ou eu quero a igreja e esse Papa não me representa. Eu vou à minha comunidade, mas não quero o bispo, não quero esse padre. Eu quero ir à igreja, mas missa não me interessa. Então, esse relativismo da fé e a minha verdade acima daquilo que a igreja sempre pregou, até a Bíblia, já estava sendo refletida. E agora a verdade até na minha forma de viver a minha fé. Espiritualidade não é religião. Isso nos preocupa. E como lidar com essa situação que se apresenta aí, né? Olha, nós não temos uma metodologia eficaz. Nós temos algumas experiências que têm dado muito certo. Eu diria que esses momentos como hoje aqui em Londrina, né, os eventos têm atraído muito. Os jovens gostam de eventos. Só que de eventos em eventos, eu não alimento uma vida eclesial mais profunda. Eu alimento momentos de espiritualidade. Religião tem rito, religião tem formação, religião tem caridade, religião tem comprometimento com Deus e com o próximo. Eu preciso me encontrar. Então, esses jovens isolados vêm para um momento, né, de louvor, até de catequese. Hoje nós teremos, né, a Santa Missa e depois. Então, mas esse é um jeito de continuar atraindo para os eventos. O DNJ, o JDJ, pode ser que caiu o número, mas a qualidade, a quantidade também ela é bastante significativa. Então, nós estamos conseguindo, dentro do regional, mesmo na
na pastoral, na equipe episcopal aí da CNBB, na pastoral juvenil, nós temos o grupo dos 18 bispos representados dentro dos regionais, e eles colocam muito esses grandes eventos, né? O que tem acontecido, que nós já tínhamos antes, havíamos parado ou feito online alguma coisa e agora voltou com tudo. O difícil está segurá-los nas igrejas, sobretudo os grupos paroquiais. A PJ, ela caminha, mas também precisaria rever em alguns locais que praticamente acabou. Nós temos outras expressões de grupos de espiritualidade e movimentos. Os próprios jovens da RCC sentem que diminuíram. Então, eventos estão, agora essa aproximação. O maior desafio é criar uma metodologia que garanta a participação efetiva e afetiva na comunidade eclesial. E nós temos agora, na pastoral juvenil da CNBB, o lançamento de uma revitalização, fruto de um questionário durante a pandemia que foi lançado. Quase todos os regionais enviaram as respostas. Deu para ter uma pesquisa, não só isso, mas o que o jovem está mais precisando e buscando foi revista. Tivemos 2 grandes encontros em São Paulo e no Rio de Janeiro, no mês de julho. Participaram assessores e coordenadores regionais. E agora saiu um material, que é o ID, que era um material depois do Rota 300, que motivava os nossos grupos e todo o setor juvenil das dioceses. E agora vem com uma nova roupagem diante daquilo que eles estão buscando, num comprometimento com Deus, então na linha da espiritualidade, na linha da formação, mas também na linha da missão, da sinodalidade e do comprometimento social. Essas 2 dimensões, o existencial, a espiritualidade, o contato com Deus, a intimidade com Ele, e o comprometimento com a realidade que cerca o jovem no dia a dia, né? E essa dimensão maior que é a missionariedade como um todo. Estamos começando a trabalhar dentro dos regionais, nós 3 bispos, bem como a irmã Valéria e o padre Toninho, que são aí os nossos assessores, também como secretários dentro da pastoral juvenil episcopal. Enfim, nós temos muitas luzes, mas nós precisamos que os padres se aproximem, abram espaços aí nas igrejas, as salas, mas também busquem incluir os jovens na catequese, na liturgia e participem, vão em algum momento desses grupos, motivem. Nós temos muitos crismandos. Os crismandos não gostam de ser chamados de adolescentes, né? Eles já se sentem jovens. E hoje está muito misturado essa fase da adolescência, juvenil. A psicologia está dizendo que o amadurecimento juvenil é muito mais tarde para homens e mulheres. Então, vamos abrir espaços, vamos trazê-los. O Christus Vivit fala até da possibilidade de não ser uma sala do lado da igreja ou da sacristia. Talvez nas escolas, criar espaços onde nós podemos escutá-los, onde eles tenham liberdade de expressar, de fazer perguntas, dizer os sentimentos. Os jovens não sabem trabalhar com os sentimentos e com a dor, com a cruz. Que eles tenham espaços de acolhida para dizer, às vezes sobre seus pais, sobre frustrações, e que nós possamos acolher, diz a Christus Vivit, até jovens ateus, jovens de outras igrejas, talvez o espaço muito ligado à comunidade eclesial, à sacristia, né? À missa, intimide ou não possibilite que ateus ou de outras expressões religiosas participem. Então, abraçar o jovem como etapa, mas como uma necessidade dentro da comunidade eclesial e para a sociedade. E valores do Evangelho que nós acreditamos, comungamos, precisa permear toda a reflexão juvenil. Seja ela existencial, seja ela de trabalho, de política, de esporte, da missão como um todo, da solidariedade, da compaixão.
o jovem tem um leque de situações e nós precisamos aos poucos nos aproximar, entrar nesse universo, mas precisamos conquistá-los, que se sintam incluídos. E este momento que a igreja vive, que é um momento sinodal, né? Um caminho sinodal, é um momento privilegiado para se fazer isso, né? Chamar o jovem para caminhar junto. Isso. É um momento privilegiado. Eu tenho feito aí encontros com os padres, né? Que é o comum das dioceses se reunirem por setores, foranias, decanatos, os nossos são. Nós temos escutado muito. Muitos têm falado, têm preocupado a questão juvenil. Mas também os jovens nos ajudaram, em muitas paróquias, a trabalhar no questionário, na escuta, né? Que nas paróquias passaram nessa primeira fase, as dioceses. Então, de alguma forma, nós já tivemos uma abertura também para o trabalho diocesano, sinodal. E caminhar juntos, incluindo o jovem, significa também que o jovem sinta que a igreja está indo nas periferias. Imagine aquele jovem, vamos tomar um nome aqui, o Jackson, né? De 18 anos. Ele nunca imaginou que o Papa estivesse interessado em ouvi-lo. Como a Dona Maria, lá naquela comunidade rural, ela nunca pensou que o Papa gostaria de ouvi-la. O que ela pensa sobre a fé, sobre a igreja, sobre a evangelização. Então, ajudar o jovem a sentir também que eles são importantes, porque a igreja quer escutá-los. Então, incluí-los num processo sinodal, mas também a igreja quer escutá-los e ela necessita dos seus dons. Eles têm dons. E quando o Papa fala do dom juvenil, é a garra, a alegria, o espírito de serviço, a disponibilidade. O jovem tem saúde, né? E tem muita energia para gastar. Então, precisa tomar sinodalidade como um processo bonito agora, mas como um processo que não vai se encerrar o ano que vem. Nós temos um caminho longo, inclusive o Papa, ele não vai encerrar em 2023, será em outubro de 2024. Nós teremos ainda outro sínodo extraordinário para falar de sínodo, o que significa que teremos uma oportunidade longa para nos aproximar e incluir o jovem para que ele se sinta no processo sinodal. Então, Hamilton, já encaminhando para o final, qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens e também para os atores eclesiais que lidam com a juventude? Para o jovem, você é muito importante na igreja e para a sociedade eu nem digo. Você sabe que a sua capacidade de reflexão, quando se junta com o senso crítico, pé no chão, à luz da fé, então usando razão, coração e fé, você dá grandes saltos na sua vida. O mais importante é que você não se desanime. Frustrações, perdas, faz parte da vida humana e não só de uma etapa da vida. Então, não são as quedas que vão te derrubar. Você tem algo, uma força maior pela sua etapa e pelos sonhos. Você é capaz de enxergar distante porque você vê uma vida pela frente diante da idade tão pouca que você ainda tem. Então, essa pós-pandemia, ela possibilita você resgatar os sonhos, resgatar expectativas e resgatar a esperança. E a esperança cristã, como diz Paulo em Romanos, não decepciona. A luz de Jesus, Jesus é a nossa esperança. O Evangelho é motivador por si mesmo. O Cristo nos impulsiona. O Cristo é amigo, é relacional porque é pessoa, é próximo. Ele não é só um Deus salvador, Ele é amigo, Ele se encarnou, Ele fez história e faz história conosco ressuscitado. Faz história, se junta na sua história, jovem. E não importa como ela se construiu até agora, mas você faz parte dessa história e é protagonista. Então assuma esse Cristo com você e esse Jesus da história. Sonhe, tenha expectativas, alimente essa esperança à luz da fé, venha se juntar a nós nessa pós-pandemia, como antes você estava. E se você não estava,
tem espaço para você. Na igreja não existe desemprego. E para os pastores, para os bispos, eu olho no meu espelho, para os padres, para os diáconos, para as lideranças, quem está mais à frente. Não tenham medo de se aproximar do jovem. Não tenha medo de levar um susto diante daquilo que eles e elas trazem. Tenham paciência para escutá-los. Provoque os seus sentimentos. O que você sente passando por isso? O que passa no seu coração e no seu interior? Gaste tempo, consuma tempo na escuta, na proximidade e no acolhimento do jovem. Sejamos, por primeiro, os acompanhantes dos jovens, como o Papa Francisco pede na Christus Vivit. Creio que a partir daí, luzes virão e nós nos sentiremos também com um coração, com uma garra juvenil. Aí nós vamos entender que Deus é jovem, a igreja é jovem e a igreja sou eu e você, somos nós. Particularmente quem está à frente para puxar, eu e você. Abraça esse jovem com as suas dores e suas alegrias e possibilite apontar um novo horizonte para cada um e cada uma. Estamos juntos. Obrigada, Dom Hamilton, por essa entrevista. E para a gente encerrar, deixa a sua bênção. Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.